A República Islâmica do Irã, ou simplesmente o Irã, não tem nenhum apreço pelos Estados Unidos da América. Isso todo mundo já sabe. Não é à toa que os dois são os maiores arquirrivais no globo, no mundo, nessa geopolítica que vem sofrendo diversas tensões em todos os lados possíveis. Mas também os ayatollahs liderados pelo Ali Khamenei, o líder supremo religioso do país, não prefere uma presidência de um Donald Trump e sim, por exemplo, de Joe Biden ou de Kamala Harris. Não é à toa que nos últimos dias o FBI trouxe à tona as atividades de sabotagem e de cyberataque dos persas contra a campanha de Donald Trump. Isso significa o que de fato? Uma grave interferência na campanha de Donald Trump de um agente externo de uma nação estatal que vem assolando a estabilidade da campanha de Donald Trump, que está nesse momento mais importante possível desta campanha que pode definir em novembro, dia 5 de novembro, o vencedor que a partir de janeiro tomará as rédeas da Casa Branca. Peço perdão pelo barulho externo, é que está chovendo muito aqui na região, então isso pode ser que interfira nas nossas análises aqui de hoje. Então, esse ataque foi provocado por uma unidade de cyberataque do Irã especializada nisso, que invadiu os sistemas da campanha de Donald Trump e conseguiu obter um número não especificado de documentos altamente sigilosos da estratégia de campanha eleitoral de Trump. Então, o FBI ele entrou nessa jogada e passou a investigar o caso quando a campanha, ainda na época de Joe Biden, recebeu diversos e-mails com dados não autorizados, ou seja, sigilosos, dados roubados de Donald Trump, e esses dados revelavam grande parte da estratégia de Trump para enfrentar Biden nessa corrida à Casa Branca, o que daria, sem dúvida, ampla vantagem para Biden e também futuramente para Kamala Harris em sua campanha à eleição deste ano. Se Biden, os seus assessores, não tivessem comunicado ao FBI, possivelmente eles estariam diante de um número riquíssimo de dados, de documentos vazados, mas também seria ali praticamente um tiro no pé, porque a própria campanha de Donald Trump havia solicitado uma investigação do FBI e também havia notificado que seus sistemas haviam sido invadidos por hackers ainda naquela época de origem desconhecida. Até o momento, não há qualquer indício, segundo o FBI, de que algum documento roubado de Trump tenha sido aberto ou até mesmo respondido pelos figurantes, pelos assessores de Joe Biden e também de Kamala Harris. Então isso significa que os documentos eles não foram lidos, não chegaram de fato até as mãos dos democratas. Mas a campanha presidencial de Kamala Harris chamou os e-mails do Irã de atividade maliciosa indesejada e inaceitável, que foram recebidos por algumas pessoas específicas responsáveis por este setor dentro da campanha de Kamala Harris e também de Joe Biden, que consideravam esses e-mails um produto de um spam e também de phishing, mas que na verdade eram documentos roubados, mas não maliciosos, eram documentos sigilosos. E de forma muito rápida e breve, um ataque phishing, é uma forma agora mais comum de ataque cibernético, de um crime cibernético, em que os criminosos tentam obter informações confidenciais através de um e-mail que contém ali um link malicioso em que o indivíduo, ao clicar, ele vai dar abertura a um acesso remoto e uma abertura do seu sistema para a coleta de dados de informações sigilosas, informações preciosas de forma deliberada, de forma roubada através de um ataque cibernético por um ato de phishing. Mas como o Irã, de fato, obteve esses dados de Donald Trump? Não se sabe até o momento
como esse ataque cibernético ele aconteceu, porque os e-mails eles foram recebidos antes que o ataque à campanha de Trump fosse reconhecida publicamente e que não há evidências de que os destinatários dos e-mails soubessem de fato da sua origem ou o seu conteúdo em si. Isso significa que os assessores provavelmente abriram e-mails maliciosos contendo dados ou links fraudulentos em que esses dados foram expostos da campanha de Donald Trump. Ou pode haver ali algum indício de um envolvimento de algum funcionário de Trump, não sabemos. Mas, pelo andar da carruagem que estamos observando hoje na campanha, por diversas tentativas de atentado contra Trump, inclusive também tentativas de sabotagens, bombas sendo ali possivelmente identificadas durante os comícios de Trump, então tudo pode estar em jogo nesse momento. E esse anúncio feito pelo FBI nada mais que um recente esforço do próprio governo de Joe Biden e também do Estado dos Estados Unidos em si, das suas autoridades, em dizer que há um trabalho descarado e contínuo do Irã para interferir nas eleições de 2024 à presidência, à Casa Branca, incluindo a campanha de hacking e também de vazamentos de dados em que o FBI vem investigando e com outras agências também federais de inteligência que buscam chegar de fato a uma origem, a um destino e já vinculam Teherã, um dos possíveis responsáveis por esse trabalho de injerenciamento e também de crimes cibernéticos. E é claro, o Irã ele negou esses atos de crimes cibernéticos, esses assuntos em que o FBI vem acusando diretamente Teherã. Inclusive, na última quarta-feira, a missão permanente do Irã nas Nações Unidas, em Nova York, disse que as últimas alegações eram fundamentalmente infundadas e totalmente inadmissíveis. Eu, sinceramente, claro, não vi todo o conteúdo, mas sabemos dos atos praticados pelo Irã, principalmente de suas unidades especializadas em crimes cibernéticos, que são muito, mas muito poderosas, assim como da Coreia do Norte e também da China. E não duvido de que realmente atos como esse foram, de fato, desencadeadas pelos crimes cibernéticos do Irã, dentro do Irã ou por agentes externos, inclusive dentro dos Estados Unidos. Mas antes de continuarmos com esta análise e chegarmos a um ponto final desta avaliação, peço gentilmente para entrar na minha loja oficial, umapenca.com/área militar. Aqui você vai encontrar diversas camisetas, canecas, acessórios com estampas incríveis e de alta qualidade. Então acesse umapenca.com/área militar. Cada compra que você realizar aqui no site, você estará ajudando diretamente na continuidade do meu trabalho aqui no YouTube, que vem causando restrições no meu trabalho. E continuando, o Irã, como eu havia dito, ele negou seus atos cibernéticos contra os Estados Unidos, propriamente dito, e contra Donald Trump, porque ele sabe da política, das leis externas ali dos Estados Unidos em relação a esse tipo de crime e também em relação a qualquer interferência eleitoral, que isso pode ser muito grave para a aplicação da política, da lei, né, das sanções contra o Irã e as consequências de tal ato. E nos últimos meses, autoridades dos Estados Unidos usaram acusações criminais, sanções, inclusive avisos públicos, para detalhar ações tomadas por adversários estrangeiros como o Irã, como a China e como a Coreia do Norte, que buscam influenciar nas decisões do eleitorado americano nessas eleições à presidência de 2024, incluindo uma acusação muito séria contra um esforço secreto russo para espalhar conteúdo pró-Rússia para o público dos Estados Unidos, inclusive fomentando o lado dos russos nessa guerra contra a Ucrânia, numa tentativa de mudar o eleitorado e também mudar a opinião pública em relação aos Estados Unidos, a sua ajuda em favor da Ucrânia e também na guerra contra propriamente a Ucrânia. Em relação a esse crime cibernético contra Trump, que expôs ali toda a campanha, a estratégia de campanha de Donald Trump, os e-mails que foram direcionados para a campanha de Joe Biden
foram enviados em torno ali de junho, no final de junho, início de julho, antes mesmo de Joe Biden abandonar a sua corrida à Casa Branca, a sua reeleição para a Casa Branca, antes mesmo dele desistir. Então, segundo o próprio FBI, esses e-mails continham, segundo o FBI, trecho retirado de material roubado e não público da campanha do ex-presidente Trump como pretexto realmente de atingir a campanha à Casa Branca de Donald Trump e favorecer um lado, favorecer os democratas. Mas por que Trump e não Biden? Por que Trump e não Kamala Harris? Claramente, o Irã, ele prefere uma política mais branda em relação, ou melhor, ele prefere um governo mais brando em relação à política externa dos Estados Unidos. Com, por exemplo, uma política voltada para obter uma negociação de fato sobre o acordo do programa nuclear persa e da possível redução das sanções econômicas americanas e europeias em relação a todo o aparato econômico, a economia do Irã, de Teherã. Mas também Donald Trump foi o responsável pela morte do principal líder da Força Quds, que é a tropa de elite, a unidade de elite das Forças Armadas do Irã. Inclusive, ele era um braço direito armado do líder supremo religioso Ali Khamenei, que era o general Qassem Soleimani, que foi morto através de um ataque de míssil autorizado por Donald Trump em 2020, em que um míssil Hellfire foi disparado por um drone MQ-9 Reaper lá na região do Iraque, nas imediações, nas periferias ali do aeroporto internacional de Bagdá, tirando a vida de Qassem Soleimani. E nesse episódio, o Irã jurou vingança eterna contra Donald Trump. Então, um dos motivos da perseguição contra Trump, e é claro, Harris e Biden, que fazem parte dos progressistas, dos democratas, que beneficiariam muito mais os ayatolás, os persas, do que vamos dizer assim, fanfarrão Donald Trump, que tem uma linha mais dura contra os terroristas e contra propriamente o Irã. Espero que tenham gostado desta análise. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. E obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.